Canal NMP, o número 1 do Facebook. O nosso próximo programa já vai começar. Enquanto isso, você pode começar a compartilhar a nossa programação, clicando aqui embaixo no botão de compartilhamento e usando todas as formas de compartilhar o nosso programa. Bom demais! Estúdio Luz e Som. Bom demais! Estúdio Luz e Som. Bom demais! Estúdio Luz e Som. É bom demais! Há 10 anos inovando com compromisso e qualidade. Ligue 84988087111. Acompanhe nas redes sociais. É bom demais! Estúdio Luz e Som. Yeah! JR Distribuidora de Bebidas e Conveniência. Peça pelo fone 3206-1133 ou pelo zap 988816251. JR Distribuidora de Bebidas e Conveniência. Lica Móveis, tudo em móveis ao seu gosto. 2 lojas no Alecrim para melhor lhe atender. Rua Amaro Barreto 1260 e Rua dos Pajeús 1319 no Alecrim. Lica Móveis, tudo em móveis ao seu gosto. Panificadora Mirassol, o melhor pão da Zona Sul. Avenida Santos Dumont, 442, Mirassol, Natal, RN. Rede Santa Rita, a rede da família. Encomende a sua pelo Televendas 84999009581. Rede Santa Rita, a rede da família. RM Equipadora. Agende o seu serviço pelo fone 3213-2442. RM Equipadora, a equipadora de Natal. Rose Biju, as melhores bijuterias você encontra com Rose Biju. Ligue 849-8811-6275. Rose Biju, as melhores bijuterias para você. Quiosque Brisa do Mar, na praia de Pitangui. Os melhores petiscos e aquela cerveja super gelada para você à beira-mar, na praia de Pitangui. Quiosque Brisa do Mar. Organização Jaqueline e Rodrigo. Oficina do Newton, mecânica em geral e injeção eletrônica para nacionais e importados. Rua do Ouro 115, Potilândia, Natal. Você sabia que a sua poupança só rende 0,37% ao mês? E que na Fox Trader você consegue rendimentos de 0,5% ao dia? A Fox Trader X é uma empresa de investimentos que te dá rendimentos diários na compra e venda de ativos na Bolsa de Valores nacional e internacional e conta com uma equipe de traders com uma vasta experiência no mercado de investimentos. A Fox Trader X está no mercado desde 2013 e vem dando uma rentabilidade mensal e satisfatória aos seus 12 mil investidores espalhados por todo o mundo. Vamos fazer um exemplo rápido e prático aqui para vocês. Com R$ 3.500 aplicados na sua poupança, você vai ter uma rentabilidade mensal aproximada de R$ 12,95, enquanto que o mesmo valor aplicado na Fox Trader X vai lhe dar uma rentabilidade mensal de R$ 350 ou mais ao mês. Então, vai deixar o seu dinheiro virar comida de peixe na sua poupança? Vem agora mesmo aplicar na Fox Trader X e fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Tire suas dúvidas entrando em contato com o WhatsApp que está aqui embaixo da sua tela, 849-9409-4503, e venha ser uma raposa nos investimentos. Fox Trader X. Lotocena Hiper Bom Preço Roberto Freire. Sua sorte está aqui. Avenida Engenheiro Roberto Freire, 142. Janeína Barreto, o vestido que casa com você. Rua Ismael Pereira da Silva, 1004, Capim Macio, Natal, RN. Belíssima Veículos, a certeza de um belo negócio. Compra, vende, troca e financia. Ligue 3231-8466. Belíssima Veículos.
NMP Web TV 100% Potiguar. Olá, amigos! Hoje vamos falar sobre estelionato. E para conversar conosco está aqui o advogado criminalista, Dr. Paulo Ismael. Eu sou Patrícia Mello e esse é mais um Histórias de Polícia. Olá, meus amigos queridos, vocês a partir de agora já podem começar a compartilhar nosso link, né? Compartilhar com seus grupos de Facebook, compartilhar com seus grupos do WhatsApp, fazer sua watch party e também mandar seus comentários, fazer seus elogios, fazer suas perguntas aqui para o nosso queridíssimo aqui, Dr. Paulo Ismael, advogado criminalista, muito competente na área e primeiro também agradecer a sua presença, né, Dr. Paulo? Eu que agradeço, Patrícia, pelo convite. É mais uma vez uma satisfação enorme estar aqui no seu programa e contribuir. Eu sei que a sua contribuição sempre é muito bem-vinda. E, pessoal, vocês comecem também a mandar perguntas, porque ele é uma pessoa que sabe muito sobre o assunto. Doutor Paulo, é um assunto muito recorrente, principalmente agora no final do ano, né? Esse assunto sobre estelionato. Patrícia, o assunto sobre estelionato e as fraudes, de modo geral, é um assunto corriqueiro nos dias de hoje, na sociedade moderna, principalmente agora, como estamos nas vésperas das festividades, final de ano, Natal e Ano Novo, tende a população estar mais eufórica para comprar objetos e tal, e tende as pessoas a caírem em golpes, dos mais diversos, dos mais simples, dos mais antigos, porque estelionato e fraude acontece desde o início dos tempos, e hoje, com o advento das telecomunicações, da informática e tal, tende a acentuar esse tipo de crime. Eu queria perguntar, basicamente, como se caracteriza o que seria na teoria, o crime de estelionato? Estelionato, Patrícia, é obter para si ou para outro vantagem, em prejuízo à lei, induzido ou mantendo alguém em erro, né? Mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Né? Sim. Eu queria também saber, esse crime ele prescreve? Na realidade, o crime de estelionato, ele tem uma pena entre 1 e 5 anos. Né? Nós falamos de pena abstrata, que é a que está no Código, ele prescreve com 12 anos, de acordo com o artigo 109 do Código Penal. Mas também ele pode prescrever com menos, a depender da pena aplicada em concreto. Sendo assim, o que deve ser analisado para a questão de prescrição, ou antes de dar início no processo, é pela pena abstrata, que está no Código, ou depois de sentença transitada e julgada, pela pena que foi aplicada. Aí pode diminuir, que nós vamos ter que analisar o artigo 110 do Código Penal, que traz as prescrições depois da pena aplicada. O pessoal fala muito na polícia, né? Existe aí já o jargão de dizer, aquele ali é 171. É porque é o artigo do Código Penal que caracteriza o estelionato, não é isso? Na realidade, a questão de como se falar no artigo 171, ele tem que ser levado em consideração duas situações básicas. Quando alguma pessoa é muito conversador, conta muita história, mas assim não induz ninguém a erro, só nas rodas de amigo brincando, e diz, é 171, mas de forma brincalhona e tal. Mas quando nós partimos para o jargão, abre aspas, policial e para o código, aí sim aí nós estamos diante de um crime, e um crime com uma pena até razoável, que vai até 5 anos. E dá cadeia mesmo, né? Cadeia mesmo. Agora uma pergunta curiosa, né, que inclusive foi até de um amigo meu, que ele pediu para lhe perguntar. Hoje em dia, passar cheque sem fundo é crime de estelionato? Passar cheque sem fundo é crime de estelionato. Na realidade, o cheque, nós devemos levar em consideração algumas situações. Porque o cheque, mundialmente falando, ele é um cheque, ele era um pagamento à vista. Devido aos tempos antigos, a tecnologia, não sei como hoje, das transferências ser automáticas e online na hora, o meio do comércio, do capital, encontrou uma forma de fazer pagamentos à vista. Para a pessoa não sair com numerários, né, com grandes quantias de dinheiro para fazer um pagamento, então, induziu, levou-se ao meio do comércio o cheque. Mas no Brasil, como nós, tudo que pegamos de fora, nós temos que incrementar um pouco,
Aí aqui no Brasil nós também levamos a questão do cheque pré-datado. Que é o cheque... Não existe, né, essa história de cheque pré-datado. Ele não existe porque o cheque, ele vence no dia que está a data. Mesmo que você tenha antes, ele teoricamente ele não tem valor, porque o valor dele se dá na compensação. Então, mesmo que você tenha um cheque, o que você tem abre aspas, é um título que lhe garante aquele valor que você tem a receber, aquele crédito. Então, quando você passa o cheque, e aqui o que as pessoas têm que levar em consideração que a questão do cheque não é só ele estar sem fundo, ele não tem, no dia da data, não tem saldo para poder pagar o cheque. Mas também você sustar o cheque também é caracterizado crime de estelionato. Então, o estelionato em questão de cheque, tanto leva em consideração ele não ter fundos, como você passe por algum motivo, você vai e susta o cheque. No caso, como dizem no jargão popular, você cancelou aquele cheque. E se o que levou você a praticar esse cancelamento não for um meio, vamos dizer, com boa fé, foi realmente para tentar enganar a outra pessoa, você também responde pelo crime de estelionato. Mas fica difícil, então, de provar se foi de boa fé que a pessoa passou. Como é que seria, então, na parte prática mesmo, de comprovar que uma pessoa ela passou de boa fé e não teve dinheiro, ou passou de má fé? A questão... É difícil você fazer uma análise, mas vamos dizer o seguinte, eu passo um cheque para você de 10 mil, mesmo sabendo que naquele dia eu não vou ter os 10 mil, porque venho em situação financeira difícil, eu sei que aquele cheque naquele dia não terá provento, não terá como ser pago. Então aí caracteriza a má-fé, quando a pessoa passa o cheque sem ter a certeza de que naquele dia terá o valor suficiente na conta para poder fazer a compensação do cheque. Mas hoje em dia quase não se usa mais cheque, não é? Hoje em dia o cheque, devido aos meios de transferência online, devido aos cartões de crédito, o cheque tem perdido muito o seu uso. Mas ainda tem muita gente que faz transações com cheque, principalmente de valores já maiores. Hoje em dia ainda se usa, né? Nesses valores maiores. Hoje em dia se usa, inclusive no interior as pessoas ainda tendem a usar muito cheque, porque no interior tem aquela questão da pessoa ser mais, confiar mais nos outros e assim aceitar o cheque. E também algumas empresas, né, em questão de compra de combustível também ainda se usa muito cheque, porque deixa o cheque como garantia e vai abastecendo e daí vai chegar até o valor do cheque e é compensado. Então se tem muito isso ainda. Doutor Paulo, eu quero avisar aqui primeiro, né, dizer aos meus amigos, aos nossos amigos aí, que mandem perguntas, né, também para a nossa produção, nosso telefone, a produção vai colocar aí no ar, né, se quiser fazer perguntas aqui ao doutor Paulo, porque são perguntas de vários gêneros, inclusive agora a gente vai entrar na pauta dos golpes passados pela OLX, pelo Mercado Livre, e lembrando que não é a OLX e não é o Mercado Livre que passa os golpes. São pessoas que se utilizam dessas ferramentas, desses aplicativos, né, para aplicar golpes em todo o mercado, em todas as pessoas de boa fé, não é? Então aí a produção também pode colocar o nosso telefone, né, que é o 99838-1284, para fazer perguntas aqui para o doutor Paulo. Doutor Paulo, como você, inclusive, eu queria até comentar também, olha o nosso telefone na tela. Doutor Paulo, o senhor ficou sabendo do caso do Gugu? Infelizmente, as pessoas se utilizam até, não é, de casos como foi da morte, né, que comoveu todo o país. Tem uma pessoa, um falsário aí, um estelionatário, passando o golpe, dizendo que ele é o responsável pelo velório de Gugu e que a família de Gugu que estava arrecadando dinheiro para fazer o velório, pedindo dinheiro aos famosos. Como, então, proceder diante de um golpe desse, de uma coisa dessa tão absurda? Por sinal, o Gugu, nossos sentimentos aí para a família, né, nossas considerações, que a família tem a força nesse momento, inclusive ele está sendo velado hoje, né, na Assembleia Legislativa de São Paulo. A questão, as fraudes e os golpes, de modo geral, eles levam, em princípio, sempre tentar atrair a atenção de uma forma que você não consiga se ater à realidade dos fatos. Vejamos o caso de Gugu. Gugu, segundo a imprensa relata, deixou um patrimônio de 170 milhões de reais. Né? É um patrimônio gigante para a nossa cultura e para o Brasil. Licença, só um minutinho. Vou colocar a produção aí, o anúncio que foi divulgado aí pela mídia, né? Olha aí, Gugu, nosso queridíssimo Gugu, né? Que nos deixou há pouco tempo, uma morte trágica, né? Infelizmente. E a nota logo embaixo dessa foto era exatamente isso, que falsário, né, o estelionatário. Tem a notícia aí, produção? Tem a notícia?
É porque era outra foto, né? Eu vou baixar outra foto. Pensei que era uma foto só. Eu vou baixar outra foto com a notícia. Daqui a pouquinho eu boto no ar. Daqui a pouco a produção coloca exatamente a nota como está sendo publicada, que graças a Deus, a tempo, a verdadeira assessoria de Gugu conseguiu rastrear essa notícia aí e a tempo conseguiu avisar os amigos famosos de Gugu que isso aí não passava de um golpe. Olha só, gente, que absurdo. A pessoa se aproveitar da situação dessa. Na realidade, os golpistas, eles se aproveitam de todas as situações. Nós podemos falar também da tragédia de Mariana, né? Sim. Onde falsários enganaram pessoas da comunidade, se inscreveram nos programas do governo para receber as indenizações. Então, assim, os fraudadores, de modo geral, eles estão ligados sempre no que está acontecendo na sociedade, para que, de alguma forma, eles possam tomar proveito. Voltando ao caso de Gugu, que a gente lamenta muito a morte trágica e repentina, que ninguém esperava, um senhor com 60 anos de idade, né? Mas, assim, você vê, ele tem condições, a família dele tem condições financeiras de arcar com o traslado do corpo para o Brasil, como foi feito, né? E está sendo velado, mas mesmo assim os falsários, ele tende a pegar aquela notícia, né, trágica e transformar numa forma deles a ganhar dinheiro. E a forma que eles encontraram de ganhar dinheiro foi mandar mensagem por diversos amigos de Gugu, e com certeza a maioria deles com grande quantidade de dinheiro, e pedir essas ajudas para poder enganar o povo com a história do velório. A nota que saiu: homem se passa por assessor de Gugu e organiza velório falso com famosos. A assessoria do apresentador afirmou que busca a ajuda de autoridades para resolver o caso. Gente, é um absurdo. Mas será que algum famoso iria cair? Muitos caem, né? Nesse caso específico, não se tem notícia se caíram ou não, Patrícia, mas sempre cai. Os golpes sempre caem. O golpe dos mais antigos que se tem notícia do bilhete premiado, muita gente cai, né? As delegacias estão abarrotadas desses casos. Com certeza. Inclusive, eu quero falar um caso assim, bem, abrir aqui um espaço, que na cidade de Parnamirim ainda está havendo aquele golpe da bolsa. As pessoas que saem do banco, né, a saidinha do banco, uma mulher vai lá, diz que caiu alguma coisa, né, no chão, e aquela pessoa, a pessoa vítima, né, vai lá e pega, aí a pessoa, o golpista diz que vai agradecer a pessoa dando alguma recompensa, leva a pessoa para uma loja, para um comércio, para uma lanchonete, aí troca a bolsa. Gente, pessoas, amigos de Parnamirim principalmente, vamos dar esse alerta. As pessoas que saírem do banco, não se deixem enganar, não se aproximem, não deixe que ninguém se aproxime de você, principalmente quando você tiver saído do banco. Essa saidinha de banco, ela é fatal, ela é exclusiva para passar golpes nas pessoas. Então, fica ligado, fiquem de olho, de alerta aí, porque essa saidinha do banco em Parnamirim, ela está sendo famosa. Eu trabalho na delegacia de Parnamirim, já atendi vários casos das senhorinhas que saem dos bancos com as suas pensões, aí simplesmente aparece uma coisa que caiu no chão, elas apanham, e o falsário lá, o estelionatário, o bandido, vai e diz que quer recompensar a pessoa, e leva a pessoa para esse comércio, estou repetindo, né? E quando chega lá nesse comércio, eles trocam a bolsa, deixam a bolsa da pessoa e levam a bolsa. Não se afaste da sua bolsa, não deixe sua bolsa com ninguém. Preste bem atenção, senhoras donas de casa, pensionistas, senhoras com certa idade, não vão só ao banco, vão com alguém. Geralmente, essas saídas, quando vocês estão sós, vocês ficam vulneráveis. Doutor Paulo, mais uma pergunta em relação aos golpes passados pela OLX e Mercado Livre. Essas pessoas que ainda caem, como seria possível a gente detectar e poder coibir um pouco essas fraudes na OLX, no Mercado Livre? Nessa questão das fraudes do OLX e do Mercado Livre, as pessoas têm que ficar atentas ao valor do bem que está sendo adquirido. Vamos citar um caso. Não tem como você comprar um carro de 50 mil reais no OLX por 25. Né? Eu vou citar um caso que eu tomei conhecimento, chegou no escritório. Um senhor foi adquirir um veículo e entrou em contato através da página do OLX. E marcaram na frente do cartório. A pessoa, dono do veículo, estava lá. O veículo não tinha nada de ilícito, estava com documento assinado. Tudo direitinho. E a pessoa foi no banco, depois de olhar o carro, de analisar o documento, fazer as consultas no Detran para ver se o carro era lícito, se não tinha queixa de roubo, se não tinha multa, todo aquele procedimento normal que você faz na hora que vai adquirir um veículo. A pessoa viu que o veículo estava todo ok, pediu para o dono do veículo, que estava lá no cartório, ficar aguardando ele, porque ele ia no banco. E o dono do veículo, tranquilo, achando que ele ia fazer a transferência do valor para a conta
dele que estava lá no cartório. Olha aí. Só que aí, quando ele foi ao banco, ele fez a transferência para uma outra conta de uma pessoa que estava intermediando um negócio que ele tinha verificado no LX. Aí depois que passou, aí nós fomos analisar como se dá o golpe, né? E conversando com alguns colegas, inclusive da polícia, para poder entender como se daria, como estava ocorrendo o golpe ocorre da seguinte forma. Um cidadão anuncia o veículo na internet no LX. O dono, o proprietário real. O proprietário real do carro anuncia o Pessoa carro. de boa fé, normal. Normal, como qualquer pessoa vai vender alguma coisa, vai lá e Presta anuncia. atenção, gente, preste atenção. Aí o que ocorre? O falsário, né, o estelionatário, ele entra em contato com a pessoa que anunciou o seu veículo de boa fé e diz, olha, seu carro me interessa, eu vou comprar. Quanto é o carro? Ele diz 50 mil. Diz, pronto, eu vou lhe comprar e vou pagar à vista. Agora você tira o anúncio. Ah, exatamente. Aí você tira o anúncio que é para ninguém mais ficar olhando o carro e tal, porque o carro está comprado. Eu quero o veículo. Aí o que acontece? A pessoa de boa fé que está lá no seu veículo para vender vai dizer, meu carro está vendido, eu vou tirar. Só que antes dele tirar, o estelionatário já tem salvo as fotos do anúncio dele. Quando ele retira aquele anúncio, o estelionatário faz um novo anúncio com as fotos do veículo verdadeiro, com os contatos dele anunciando o veículo pela metade do preço. Aí o que acontece? O veículo era 50 mil, o estelionatário vai lá e anuncia ele por 25. Uma pessoa, não sei, talvez tentando ter uma vantagem ou devido às dificuldades, quer ter aquele veículo, mas vê naquela situação uma oportunidade, aí vai, entra em contato, mas aí não mais com o proprietário, dono. mas sim com o estelionatário, e diz que vai comprar o veículo e vai pagar à vista. Aí o estelionatário, como tem lábia, como se diz na gíria popular, né? Conversa e diz, olha, fulano de tal vai lá mostrar o carro, eu não posso ir porque eu estou viajando e tal, mas fulano de tal vai lá levar o carro é no nome dele. Ah, ele manda o verdadeiro dono Isso, mostrar o carro. mostrar o carro. E o carro, como está de como boa, tá, está não tranquilo. tem queixa, não tem nada, aí o que acontece? Aí o estelionatário entra em contato com o dono do carro e diz, olha, eu vou comprar o carro, mas eu não posso ir no cartório. Você vai no cartório que eu mandei fulano de tal, porque ele já tem os dados da pessoa, já conhece tudo direitinho, que é o comprador. Você vai lá e mostra o carro, ele vai fazer o pagamento, você vai e entrega o carro. Só que para isso ele já tem conversado com o comprador para que o comprador faça o pagamento na conta dele por algum motivo. E não comunique ao verdadeiro dono Que está fazendo isso, porque... que está fazendo a negociação com ele. Com ele. Aí o que acontece? A pessoa vai no cartório ou no local marcado, olha o carro, vai no cartório, está lá o documento, assina o documento, né? E a pessoa diz, pronto, eu vou agora transferir, ou já está com alguém no banco para poder fazer a transferência, né? Aí a pessoa vai e faz a transferência. E nesse caso específico, eu estou lhe contando, estava no cartório, e a pessoa disse, não, eu fiz a transferência, olha aí na sua conta se não entrou o dinheiro. E a pessoa vai olhar na conta, não, na minha não entrou. E quando foram conferir as contas? As contas totalmente diferentes. As contas totalmente diferentes. E geralmente são quadrilhas de outros estados. De outros estados. Já atendi lá na delegacia que a conta era do Mato Grosso do Sul. Teve um outro caso, Patrícia, esse é muito interessante. Histórias de polícia, gente. O programa é esse, Histórias de Polícia. Esse é muito interessante. Um cliente entrou em contato comigo de Brasília. Vê a situação. Ele precisando de dinheiro. Não vou dizer o valor que ele estava querendo, mas supondo que era R$5.000 de uma empresa de crédito, né? A empresa disse que ele passou os dados desses anúncios de internet, de crédito e tal, de financiamento, ele passou os dados, a empresa fez análise, segundo ele fez análise, tudo direitinho, e mandou um boleto dizendo que era a taxa de cartório para registro do contrato. Que isso não existe. Que isso não existe. E se existir, que alguns bancos fazem o registro está embutido no valor financiado, não vem boleto por fora para você pagar. Olha aí, gente, a dica, não vem boleto não por vem fora. boleto por fora para pagamento. Se você está fazendo empréstimo, você não tem que pagar. O que o banco vai fazer, ele coloca todo dentro do valor financiado, ele financia tudo para você. Aí o que acontece? O estelionatário, né, mandou para ele um boleto com os dados do cartório, perfeito. Tudo bonitinho lá. Cartório, número tal, de ofício de notas de tal lugar, que era lá de Brasília. Só que antes do nome cartório estava o nome de uma pessoa física. E os dados para onde ia o dinheiro da conta, do cedente e tal, era uma conta poupança. Quando ele me mandou, ele disse, doutor, mas eu paguei, está aqui, eu vou lhe mandar os comprovantes. Quando eu peguei o comprovante de pagamento que ele tinha feito, fui analisar, eu disse, olha, veja bem, não pode ser cartório, porque cartório não usa conta poupança. É conta jurídica. Conta jurídica. Então não pode ser conta poupança, seria uma conta corrente. Eu digo, infelizmente você caiu no golpe. Então esses golpes, as pessoas têm que estar muito antenadas para não cair no golpe. E tem vários golpes.
Principalmente essa questão que eu já até falei aqui nesse programa, quando você for fazer um pagamento e a conta for conta poupança, amigos, se liguem, é muito provável que seja um golpe. Por quê? Porque a conta corrente, ela tem que, para ser aberta, ela precisa de comprovante de residência. Já a conta poupança, não, você pode abrir em qualquer lugar. Inclusive nas lotéricas. Inclusive e Casa nas Fácil. lotéricas, então é muito fácil. Você abre só com a identidade, uma identidade pode ser falsa, e você abre sua conta poupança e começa a aplicar golpes nas pessoas. Já uma conta corrente não, você tem que abrir no banco, tem que ter um comprovante de residência, isso dificulta mais. Então já fico alerta aí para você. Se você for fazer algum pagamento e a conta for conta poupança, fique ligado. Pode ser a grande probabilidade de ser um golpe, que você pode estar passando por um golpe. E está sendo muito comum no final de ano, meu Deus. O final do ano, como tem um incremento financeiro, né, as pessoas recebem décimos e às vezes férias, e tem muito dinheiro no comércio, tende a aumentar o número de fraude, né, de todos os tipos. Fraude de anúncio de produto que não existe, fraudes financeiras como essa que a gente acabou de relatar, de bilhetes premiados. Então as pessoas têm que estar de olho e sempre procurar a orientação certa para não estar caindo nesses golpes, porque os estelionatários, eles estão em todos os lugares onde você menos espera, tem um pronto para aplicar um golpe. E há pouco tempo agora, doutor Paulo, a gente viu que teve aí uma empresa, né, que ela deixou muita gente contrariada, né, que foi a 2 Trader, né, que os clientes que entraram e fizeram investimentos chegaram até foram enganados, né, pelo proprietário e chegaram aí, ó, a 2 Trader é fechada e tem seu prédio saqueado em Natal, né? A polícia é chamada para resolver o caso. Por quê? Porque houve aí, a gente pode dizer que houve um crime de estelionato nessa questão, principalmente aí você que conhece alguém que passou por esse problema, que investiu nessa empresa, mande aí, compartilhe esse vídeo que a gente vai ter agora a explicação do advogado criminalista sobre esse caso. Com relação a gente falar diretamente se houve estelionato ou não, nós não temos condição de afirmar porque nós não participamos do processo em si, né, que será verificado pela polícia e pelas autoridades competentes. Mas o que tem ciência é que houve uma fraude. Disso não temos dúvida, né? Agora, como era o modelo de financiamento dele, de capitalização e de pagamento dos rendimentos, isso pode caracterizar uma pirâmide do que é crime no Brasil. Nós temos o exemplo mais famoso aqui no estado, que é a questão da Telex Free, né? Agora, nós não sabemos o que se deu com a E-Trade. O que nós temos é que essa empresa ela estava sendo investigada pela Comissão de Valores Imobiliários, né, por suspeita de estar operando no mercado de capital sem registro, o que não deixa de ser, abre aspas, uma fraude, né, e tinha promessas de ganhos exorbitantes. Não existe hoje no mercado de capital ganhos a 4% ao dia. Quer dizer, eles estavam oferecendo uma coisa que eles mesmos não poderiam. Quem tinha um pouco de conhecimento de mercado de investimentos sabia que isso era inviável. Sabia que é inviável porque não tem como o mercado de investimento, mesmo o mercado pagando valores bons, porque a nossa economia é fraca e tende o mercado de capital valorizar bem o dinheiro, é quase que impossível você conseguir 4% ao dia, né? 120% ao mês. Não existe. Você dobrar seu dinheiro em menos de 30 dias no mercado hoje é quase que inviável. Quer dizer que hoje, então, um alerta aí, fica aí uma mensagem de advertência e você fica ligado, né, que a gente pode dizer assim, nesses investimentos que também prometem, com pouco tempo, um lucro exagerado. E também devemos salientar que existe no mercado muitas empresas sérias, né, de capital de investimento, que remuneram certo, que fazem o investimento certo. Assim, não devemos colocar todas as empresas na mesma situação. O que nós temos é essa situação da A2, que talvez pela pressão dos seus próprios investidores, o dono chegou a fechar a empresa e estava saindo, se não me engano, para fora do país e foi encontrado por alguns dos investidores e saquearam e tal. Não deixa de que as pessoas que praticaram isso também praticaram um crime. Não, né? Pode também, né? Já também não pode. Já tem aí exatamente o outro lado. Você foi vítima de um golpe, você também não pode fazer justiça com as próprias mãos. Não é? Para isso nós temos a justiça. Então as pessoas que se sentem vítimas, né, de qualquer tipo de golpe ou de qualquer tipo de crime devem procurar a justiça. Nunca
tentar fazer a justiça com as próprias mãos, porque aí muitas das vezes você está cometendo um crime. Vamos agora falar eu acho que é o golpe mais comum e é o que que a gente tem que recomendar mais às pessoas, o alerta, é o crime, o golpe praticado contra os cartões de crédito, gente. Os cartões de crédito. Pedi até a produção aí para jogar esse vídeo. Olha só, essa aí, vou explicar a vocês, gente. É uma vendedora que ela foi presa, ela fazia parte de uma quadrilha, ela fotografava os cartões de crédito dos clientes e passava todos os dados para a quadrilha. Veja que ela pega bem rápido aí, olha, fotografa tanto o lado do código de segurança, né, do cartão, quanto os números. Aí vem uma pessoa, ela vai disfarça ali, né, já solta, olha, repetindo aí, olha, ela fotografando mais uma vez aí, vejam, o código de segurança do cartão, aí bem rápido ela vira aí mais uma vez, olha, ela pegando o cartão, mostrando aí pela terceira vez, como é rápido, como eles agem de forma rápida, não é não, doutor Paulo? É incrível. E ela foi presa. Esse caso foi em São Paulo. Isso era uma loja muito chique, né, na Oscar Freire. Então, chegou uma fraude milionária nessa quadrilha. Doutor Paulo, uma pergunta. Qual a diferença, então, do estelionato para a fraude? Na realidade, a fraude é um nome genérico que nós damos a todo esse tipo de transações ilícitas, né? Que aí dessa fraude se caracterizem nos estelionatos ou nos outros crimes, a depender do órgão que esteve envolvido, se é privado ou público, mas não deixa de ser fraude. Nessa questão dos cartões de crédito, as pessoas têm que ficar muito atentas quando vão realizar compras. Nunca deixar seu cartão de crédito à vista, para ninguém. Na hora que você entregar o cartão de crédito para qualquer pessoa que vá passar, você fica de olho. De olho no cartão? No cartão de crédito. Porque todos os estabelecimentos hoje têm câmeras. E as câmeras filmam. Então, tem pessoas que podem posicionar o cartão de uma forma, você às vezes nem observa e ela está filmando o seu cartão de crédito. Aí ela vai pegar os 12 dígitos da frente, se eu não me engano são 12 ou 16, e mais o código de segurança atrás. E com isso pode realizar compras. E muitas vezes eles também pedem a identidade. E fazem a mesma situação, se posicionam de uma forma que a câmera possa pegar os dados e depois ela está com o número do seu cartão de crédito, com o código de segurança e seus dados. Enfim, está com tudo seu, vai fazer o que quiser, né? Aí daí começam as práticas de crimes. Essa é uma modalidade, mas nós temos outras, diversas no cartão de crédito. Nós temos também a questão do chupa-cabras. Nossa, esse aí é uma coisa incrível. Estava vendo uma das atuações lá da polícia, da delegacia que eu trabalho, uma quadrilha dentro de um posto de gasolina. Os próprios frentistas, todos foram presos, viu, pessoal? Graças a Deus a gente conseguiu resolver esse caso, mas eram os frentistas do posto de gasolina que tinham eles mesmos colocado o chupa-cabra nos cartões dos clientes. Olha só que absurdo. É incrível, né? Doutor Paulo, como é que a gente poderia, então, fazer divertir nossos amigos que estão aí do outro lado escutando a gente? A advertência que nós damos é que não tire o olho do seu cartão de crédito. Se você sentir que a pessoa está pegando o cartão de crédito, posicionando de uma forma onde tem uma câmera que possa pegar os dados do cartão de crédito, você já, na mesma hora, você saia da loja, cancele seu cartão de crédito, procure a delegacia, faça o boletim de ocorrência e solicite um novo cartão. Não tem outra forma de você se prevenir. Quando você entregar seu cartão de crédito para a pessoa passar, o que ela tem que pegar o cartão de crédito e inserir na máquina imediatamente. E ponto. Então, se você perceber que a pessoa está olhando o cartão, está posicionando de uma forma ou de outra, que possa a câmera pegar... E sumir com ele? E sumir com ele da sua vista, jamais. Né? Como a gente viu aí no vídeo, esse vídeo que foi passado aí, que essa vendedora de São Paulo, ela estava clonando, ela estava passando os dados dos cartões que ela recebia da loja para os amigos delas com passas na quadrilha. Esse vídeo só foi filmado, esse aí, porque o dono da loja começou a receber denúncias de que estava saindo valores muito altos daquele estabelecimento, que não eram valores que os compradores tinham feito. Então, ele mesmo, o dono da loja, se responsabilizou em colocar uma câmera, e foi quando conseguiu pegar e saber e descobrir que era aquela vendedora específica. Mas até então, ninguém sabia que era ela. Porque nessas compras, depois desses dados, as compras são realizadas por via da internet. Então, essas compras feitas pela internet, elas não necessitam de senha. Então, muitas vezes as pessoas... não necessitam de senha? As compras da internet não precisam de senha. Eu só os dados do cartão. Eu não faço compra pela internet. Eu sou uma pessoa ainda das antigas. Pronto, então vamos lá. As compras feitas na internet, elas não precisam de senha. Aí as pessoas, às vezes, não ficam atentas
atenta na hora de estar realizando a compra, porque acha que para usar precisa da senha. E ela achando que a senha dela está em segurança, porque está gravada, ela vai lá, digita rapidamente, às vezes até cobre com a mão, para que a outra pessoa não veja, ela está se prevenindo. Mas na realidade não, porque se a pessoa tiver os dados do cartão e o CPF da pessoa, a pessoa consegue realizar as compras pela internet. E, inclusive, eu queria até dar também aí uma dica para as pessoas cobrirem até com aquela fita adesiva preta, como é que chama? Fita isolante, o número, código de segurança. Olha aí, vamos aqui uma pergunta da produção, né? Que chegou pela produção. Boa tarde, pessoal. Como funciona o chupa-cabras? O chupa-cabras nada mais é do que uma... Tem vários tipos dele no mercado, né? Mas os mais comuns são aqueles que são utilizados nos caixas eletrônicos, diretamente nos bancos. Eles entram na madrugada nessas agências que ficam 24 horas e instalam um chupa-cabra, que é um leitor de cartão de crédito, que em vez de você inserir, quando você insere o cartão para fazer a leitura, em vez de ser o equipamento do próprio banco, na realidade é um equipamento chupa-cabra. Então ele capta seus dados, todos os dados do cartão, porque na hora que você insere o cartão, tanto o tarjado como o de chip, todas as informações do cartão estão ali, código de segurança, tudo. Então quando você insere esse cartão na máquina, se for um equipamento chupa-cabra, ele pega seus dados e transfere direto pelas redes mundial do computador, direto para um computador ou para um celular de uma pessoa. A pessoa, o falsário, o estelionatário, ele pega seus dados, que foi captado naquele momento, e confecciona um novo cartão de crédito. Inclusive ali as senhas, o chupa-cabra captura tudo, todas as informações que você digitar. E através daquelas investigações, daquela captura, daquelas informações, eles confeccionam um novo cartão, né, e aí colocam de novo no mercado e ficam 2 cartões, no caso que nós chamamos comumente de cartão clonado. Fica 2 cartões funcionando. Hoje em dia é muito comum, né, se saber que os bancos também estão lutando muito, porque os bancos estão tendo um prejuízo muito grande, porque tem que estornar os valores para as pessoas, né? Nesses casos, quando é verificado que houve realmente uma fraude e que o cliente não participou dela, os bancos tendem a ressarcir. Às vezes não administrativamente, mas a justiça tende a reconhecer o direito do ressarcimento. Mas assim, os bancos têm evoluído muito a tecnologia de segurança. Só que os estelionatários também seguem a mesma linha. Então, os bancos vão se aperfeiçoando em segurança e os estelionatários também vão se aperfeiçoando. Eles são incríveis, eles têm uma tecnologia, são os hackers também, né? A gente vê que são pessoas muito inteligentes, que usam a sua inteligência para o mal. Doutor Paulo, vou fazer exatamente a pergunta. E para a pessoa que já foi vítima, já caiu no golpe, já teve o seu cartão clonado, o que é que ele hoje tem que fazer exatamente, juridicamente, em termos de polícia, para onde ele tem que recorrer? Porque essa semana, inclusive, eu atendi uma pessoa que ela teve o cartão clonado em R$12 mil, e ela foi à polícia, apenas fez o boletim de ocorrência, não tinha ido nem ao banco. Eu disse, gente, vocês têm que ir ao banco, a primeira informação é bloquear os cartões, não é? A primeira coisa que o cliente, quando ele sente que foi vítima de fraude, é bloquear o cartão. É comunicar diretamente ao banco, certo? E daí procurar a delegacia, fazer um boletim de ocorrência. Depois dos cartões estar bloqueados, primeiro que você faz é bloquear o cartão, bloquear a senha. Se você pode fazer tanto pelo telefone como na própria agência. Depois você procura a delegacia, faz um boletim de ocorrência, conta o relato, coloca os valores que foram usados pelo estelionatário, e daí você faz a representação administrativa no banco ou na financeira do cartão de crédito, para que os valores sejam ressarcidos. Caso os valores não for ressarcidos, aí sim devem procurar a justiça. Mas já em outro caso, viu, doutor Paulo? Eu estou falando aqui, já em outro caso, a pessoa, a vítima, procurou o banco e o banco disse que não daria dados, não daria informações se não fosse através da justiça. Isso é possível? Se a pessoa é dona, é titular da conta, como é que não vai receber as informações? Na realidade, os bancos eles têm a obrigação de fornecer as informações. O que acontece é que, muitas vezes, eles fazem isso para dificultar a vida do cliente e o cliente não procurar seus direitos. Nesse caso, se for possível, leva uma testemunha para que possa servir de testemunho no processo e
ou pegue uma certidão ou uma declaração do gerente do banco ou do atendente informando que não vai lhe fornecer os dados e procure imediatamente a justiça, procure um advogado, ou procure, se for o caso, o próprio juizado especial, que você não precisa de advogado, você pega a senha da entrada na ação sozinha, a depender do valor, né? E daí você dá seguimento à ação para você ter seus valores de volta. Então, deixar claro aqui para as pessoas que quem tiver também sido vítima desses casos, pode procurar a justiça comum, né? Pode procurar o juizado especial. Desculpe, o juizado especial, que não precisa de advogado, dependendo do valor. Dependendo do valor, não precisa de advogado, ele fica aqui em Portland, próximo à Arena das Dunas. Porque como é que pode o banco poder... A pessoa já foi vítima, aí vai ser vítima também da falta de atendimento do banco? Na realidade, as instituições financeiras, de modo geral, nesses casos, porque elas também são vítimas de fraude, elas perdem também muito dinheiro nisso, não que elas não ganhem muito dinheiro. Né? Não estou dizendo isso, estou dizendo que elas perdem muito dinheiro devido às fraudes. Então, em alguns casos que ela acha suspeito aquela informação de fraude, elas tendem a não devolver os valores. Ela aguarda que a pessoa entre na justiça para a justiça determinar, porque aí sim verifica se o banco ou não teve culpa ou não daquela situação. Mas aí muitas vezes, como foi o caso dessa senhora, né, que não sabia que deveria procurar a justiça para ter os seus direitos reconhecidos, ela ia deixar para lá. Eu disse, mas a senhora vai deixar para lá, a senhora tem que ter o seu dinheiro ressarcido. A senhora teve um prejuízo de 12 mil reais, como é que a senhora não vai procurar o banco? Não vai procurar a justiça? Vá procurar um advogado, vá procurar uma pessoa que possa lhe ajudar. Ela é mesmo, né? Porque o banco não me ajudou em nada. O banco disse que não podia nem me fornecer as informações. Eu disse, como é que pode? A senhora procurou a gerência? É incrível, né? Como, às vezes, o banco se nega. É justamente nesses casos. O banco se negam porque, às vezes, na via administrativa, eles não reconhecem ali que o banco tem culpa naquela fraude. Então, ele aguarda para que a pessoa, se achar que tem o direito, entre na justiça. Como, de modo geral, a sociedade ela não tem instrução para entender os seus direitos, muitos não conhecem seus direitos, elas deixam para lá e terminam não acionando a justiça para ter os seus valores de volta, inclusive indenizações, se for o caso, né? É por isso que estamos aqui. Nosso programa, a ideia é essa, passar boa informação para a grande população, para que você saiba dos seus direitos. E se você tem alguma dúvida, pode ligar para a nossa produção e também pode fazer alguma pergunta que a gente pode responder no próximo programa. Ou então a gente envia as perguntas para o Dr. Paulo e ele nos envia e a gente responde para você. O mais importante é que você saiba que você tem e quais são os seus direitos. Dr. Paulo, agora mudando um pouco essa questão do cartão de crédito, que realmente são imensas as fraudes, são milionárias as fraudes, né, relacionadas aos cartões de crédito. Vamos falar um pouco sobre a questão amorosa. Sim, gente, muito bem. Existe sim o estelionato do amor. E a gente vai explicar isso aí para vocês. Doutor Paulo, o que seria o estelionato do amor? Na realidade, tem a nomenclatura estelionato sentimental, estelionato amoroso. Nada mais é, Patrícia, do que você entrar num relacionamento de má fé, mentindo. E isso tanto se dá diretamente ao relacionamento ou através das redes sociais, dos aplicativos de relacionamento que hoje tem diversos e tal. As pessoas se passam por outra pessoa, não é nem outra pessoa que você conhece, às vezes a pessoa monta um personagem e vai para essas redes, né? Entra em contato com mulheres, ou com homens também, tem muitas mulheres aplicando golpe em homem, nesses casos, e daí tende a levar a pessoa num relacionamento onde ela ganha a confiança da pessoa e a partir daí começa a pedir coisas, aí começa a contar histórias de dificuldade financeira, sempre induzindo o seu par, a pessoa que está se relacionando, a ajudar financeiramente. Então a gente fica aí, pessoal, é incrível, como eu já ouvi vários relatos, inclusive de pessoas muito conhecidas que chegaram a cair, a mandar dinheiro. E outra coisa, eu cheguei a ter contato com as pessoas que trabalham no setor da polícia, né, o setor que trabalha com crimes virtuais, e eles chegaram a me dizer, Patrícia, tem pessoas, tem mulheres que sabem que estão sendo enganadas, mas só pela carência afetiva, elas se mantêm nesse relacionamento, elas mantêm as pessoas, mantêm financeiramente, só para terem atenção. Isso é um absurdo, um negócio desse tem que ter um tratamento psicológico. E as penas são altas, né? Porque vamos citar um caso do Rio Grande do Sul, Patrícia, que um cidadão ele usava da lábia, né, da conversa, que é próprio do estelionatário,
E ele enganava mulheres, às vezes viúvas, divorciadas, às vezes de idade, né? E foi comprovada a prática abre aspas, do estelionato emocional, amoroso, e a pena dele chegou a 49 anos de prisão. Mas aí não tem um caso, ele chega a pegar valores muito altos, mas não devolve, né? Não tem como, às vezes, provar que ele pegou aquele valor, porque muitas vezes foi tipo a título de doação que a pessoa deu de boa fé. Mas aí onde está? O título de doação de boa fé, a outra parte também ela tem que estar de boa fé. Se a outra parte está de má fé, ela deve responder pela má fé. Então, assim, é por isso que se dá. Teve um caso em Brasília, foi um dos... Sim, o caso de Brasília foi famoso, pessoal. Foi muito famoso. Foi um dos pioneiros e a devolução dos valores se deram na casa de aproximadamente 120 mil reais. Né? Nossa, valor o estelionatário, ele começou um relacionamento com a mulher, enganou a mulher e levou a mulher ao erro de confiar nele. Ela de boa fé e ele de má fé, e ela começou a ajudar ele financeiramente. Depois que ele tinha conseguido o valor que ele até onde ele conseguiu, a mulher depois não quis mais pagar contas dele, nem dar dinheiro, ele voltou para um relacionamento anterior que ele tinha, né? E daí a mulher procurou a delegacia, fez o boletim de ocorrência, depois procurou a justiça, e a justiça condenou ele ao ressarcimento do valor, tanto em primeira instância como em segunda. Mas, doutor Paulo, nesses tempos de crise, que realmente está todo mundo passando por muita dificuldade financeira, como é que a gente vai realmente detectar? É muito difícil. Então você tem que ser sensível, você tem que perceber nas entrelinhas. É complicado, principalmente pela fase que estamos passando, que o Brasil está passando, né, a dificuldade, a crise muito grande, e pela carência, muitas vezes, que está a outra parte, tanto do lado do homem quanto do lado da mulher, né? Nesses casos, a família, do modo geral, tem que estar sempre atenta aos relacionamentos dos seus entes queridos, né? Dos seus entes familiares. Porque ninguém conhece o outro nos dias de hoje. Então as pessoas podem, de alguma forma, ser induzidas a essas situações. E às vezes as pessoas entram nesses relacionamentos cegamente, né? Porque, como diz o ditado popular, o amor e a paixão cega. Nossa, é verdade. E tende a ajudar, a contribuir e tal. E a situação não deve ser assim. Né? Não deve ser assim. Então cada um tem que ajudar. A ajuda dentro do relacionamento ela é normal. Só que o que você tem que observar é se há boa fé, se a pessoa realmente está precisando, se você conhece a pessoa, se você conhece a... Eles têm uma conversa tão grande, eles têm uma conversa tão... Porque apareceu até um caso, né, num programa de televisão aberta, que ele era uma conversa tão bonita, envolvia sentimentos, que pedia o dinheiro para comprar uma joia que era da família, e que, nossa, era uma conversa tão bonita, que uma pessoa, a vítima, ela tinha nível superior, era uma pessoa esclarecida e caiu, gente, foi quase R$1 milhão que essa senhora, que tinha muitas condições, caiu. Como você mesmo disse, quando a conversa for muito bonita, desconfie. Né? Olha aí, gente. Quando a conversa for muito bonita, desconfie. Porque dentro do relacionamento, há uma troca. Um dia você ajuda, outro dia você é ajudado, e por aí você vai tocando a vida num relacionamento normal. Quando você observa que só um lado está ajudando e o outro lado está sempre sendo ajudado e nunca está disponível para ajudar, há alguma coisa de errado. Isso é importantíssimo, isso é importante, muito importante. Eu queria também dizer que eles procuram as pessoas que geralmente moram sozinhas, são mulheres... geralmente pessoas muito bem-sucedidas, né, na carreira profissional, e são pessoas que deixaram deixaram um pouco de lado a carreira sentimental para desenvolver seu lado profissional, e que quando chega aos seus 40, 50 anos se sentem só, aí sim, são vítimas frágeis, vulneráveis para caírem nesses golpes, né? Agora tem uma situação, Patrícia, que distingue totalmente do estelionato amoroso, que é uma modalidade de relacionamento que começou na Europa e nos Estados Unidos, que são os baby sugar. São pessoas, pessoas com valores muito ricas e que querem ter um relacionamento e pagam para ter esse relacionamento. Né? Aí não tem nada a ver com estelionato. A pessoa está dentro do relacionamento, sabendo como é que ele funciona o relacionamento. Então ele paga, vamos dizer, compra carro, joias, roupas e tal, e mantém aquele relacionamento dentro. E aqui no Brasil está crescendo muito esse tipo de relacionamento. Paga, então, para ter a companhia daquela pessoa. Paga para ter a companhia. E aqui é totalmente diferente do estelionato, porque aqui as duas partes sabem como está sendo o relacionamento. No estelionato, não. Uma das partes está sempre sendo enganada.
Bom saber disso, essa diferença. Eu já tinha ouvido falar nessa questão desses, como chama, baby? Baby suga. Baby suga. É isso aí, pessoal. História de polícia sempre trazendo aí coisas diferentes, coisas novidades, coisas novas para vocês saberem, né? Doutor Paulo, agora me diga se o governo, ele aplica golpe de estelionato ou não. Aplicar golpe, às vezes a sociedade acha que ele sempre aplica, né? Mas, juridicamente falando, é impossível. Quer dizer que o Estado, o governo, as pessoas que representam os entes públicos não praticam o crime de estelionato. Não praticam. Os entes públicos não praticam crimes. Quem pratica crimes são os funcionários públicos. Aí você vai analisar que vai desde o peculato e os demais crimes da administração pública, mas o ente em si, ele não comete crime. Mesma coisa das pessoas jurídicas privadas. O STF, há um tempo atrás, mudou um pouco o entendimento e condenou a Petrobras como se ela tivesse praticado crime. Mas, de regra geral, funcionário. Pessoas jurídicas não cometem crime. Quando há o cometimento do crime, quem sempre responde é a pessoa física responsável pela pessoa jurídica. Quer dizer, são outras denominações. São outras denominações na administração pública. Que é o peculato, é a corrupção passiva. Corrupção passiva, corrupção ativa, o peculato e por aí vai os demais nomenclaturas dos crimes cometidos pelos servidores. Mas nunca... O órgão não. O órgão não. Pessoa jurídica, no nosso ordenamento jurídico, elas não cometem crime. E o que poderíamos dizer de estelionato eleitoral? Estelionato eleitoral foi uma nomenclatura dada no início dos anos 2000, nos pleitos eleitorais no Brasil, e versa basicamente sobre a mudança no seu entendimento e na sua forma de governar, na sua ideologia, né? Há várias... já adianto que não é crime estelionato eleitoral. Não é crime. Não há tipificação nem no Código Penal, nem no Código Eleitoral sobre o estelionato eleitoral. É uma nomenclatura que se dá quando o candidato ele usa de meios de artifício para enganar a população, para levar a população, os eleitores, a votar nele. Né? Tipo aquela pessoa que, eu vou prometer. Isso, porque na realidade o que nós temos no Brasil alguns candidatos, e não são poucos, eles se candidatam, mas ele não sabe qual é a função do cargo que ele exerce. Então, vamos dizer, o camarada ele é candidato a prefeito. Ele vai, registra a candidatura dele, registra o plano de governo. Né? Ao plano de governo dele rege várias situações. Só que tem algumas situações desse plano de governo que não dependem dele, porque é função do legislativo. Só que por falta de conhecimento, de orientação, de assessoria jurídica e tal, ele tende a prometer coisas que não dependem dele para cumprir. Ele termina não cumprindo. Aí por isso que nós temos o estelionato eleitoral. Mas tipificamente não existe o crime de estelionato eleitoral. Vamos citar um caso, um candidato a governo, a presidente da República, ele registra a sua candidatura, registra o seu plano de governo, no tribunal respectivo, o TRE ou o TSE, e daí ele ganha a eleição e ele foge totalmente desse plano de governo que ele tinha registrado. Daí se dá o estelionato. Mas já tem projetos de lei, eu acho que o mais antigo data de 2004, que versa sobre criminalizar o estelionato eleitoral, né? Mas hoje ainda não é criminalizado. E a questão do registro de candidatura junto com o plano de governo, ele é obrigatório desde as eleições de 2010 para cá. Antes você só registrava a sua candidatura e não precisava registrar mais nada. O que você pretendia fazer, como você queria governar, qual era seu tipo de governo, suas metas de governo, se era de esquerda, de centro, de direita, de extrema direita, você não precisaria ter plano de governo. A partir de 2010, os candidatos devem, dos cargos executivos, logicamente, prefeitos e governador, presidente da República e governador do distrito, eles devem registrar o seu plano de governo junto ao respectivo tribunal. Cargos legislativos não precisam. Deixar aí a informação, né, para todos os eleitores, futuros eleitores agora do próximo ano, que vamos ter eleição, né, que então observem o que seus candidatos, né, os seus pretendentes, né, e aí alguma reeleição, o que é que eles estão realmente passando, o que eles estão prometendo, se realmente eles vão cumprir, ou se são coisas realmente tão absurdas, né? O candidato e também o eleitor ele deve observar que tipo
de pessoa ele está votando. Porque eu vejo muita gente que vota num candidato e cobra a atitude que ele não prometeu na campanha. E que às vezes não faz parte da ideologia dele. E que às vezes não faz parte da ideologia do partido. No Brasil hoje nós estamos muito segmentados em questão de ideologia. Fala de ideologia A, de ideologia B e tal. Mas todo partido, ele tem o estatuto dele, tem uma ideologia ali dentro. Então quando você vota, às vezes você quer uma situação que o candidato ele nunca vai lhe oferecer, porque não faz parte da ideologia do partido. Então, o que se deve observar é isso. E também observar se aquela pessoa está prometendo coisas que ele pode fazer. Porque muitas vezes você vê o candidato a vereador e a deputado, vamos falar do vereador, que é a próxima eleição agora, ele prometendo coisa que é do executivo. Que não é da função dele. E não depende dele. E nós também temos o contrário, candidatos a prefeitos prometendo coisa que depende do legislativo, dos vereadores. Então, observemos que são situações que não vão se concretizar na prática. E daí a grande dificuldade, que muitos ganham, não têm capacidade e transformam, termina dificultando a vida do seu eleitor e da comunidade de modo geral. Frustrando, né? Então a pessoa que votou nele, né? E a pessoa termina também cobrando, às vezes, uma coisa que ele mesmo não prometeu, né? Que ele não prometeu e às vezes prometeu, mas não pode cumprir porque não depende dele. Aí também não pode se caracterizar o estelionato eleitoral. Aí não é. É estelionato eleitoral. Mas não é crime porque nós não temos uma tipificação. No Brasil só é crime o que é tipificado, o que está na lei. Pode chegar a ser crime? Pode. Né? Porque a questão, as práticas começam e aí a sociedade entende que aquela prática é nociva e pressiona os seus deputados, nesse caso deputados federais, para que formem uma lei para criminalizar aquela conduta. Né? E como também ao contrário, há algumas condutas que eram criminalizadas anteriormente, que com a evolução da sociedade, a sociedade entendeu que aquela conduta não é mais relevante, então deixa de criminalizar. Isso é a questão do adultério, que até alguns anos atrás era crime e depois deixou de ser, porque a sociedade em si entendeu que aquela conduta não deveria ser punida com prisão. Ótimo, bem lembrado isso aí, que muita gente ainda pensa que é, né? Não é. Agora cabe indenização. Ah, é? Cabe indenização. Para adultério? Adultério. Vamos entrar nessa questão. Vamos entrar nessa questão porque eu acho curioso, que eu acho que a população precisa saber. As traições, de modo geral, dentro dos relacionamentos, principalmente daqueles relacionamentos estáveis, elas são passivas de indenização, né? No cunho civil. Não cabe penalmente, mas cabe civilmente. Mas eu digo baseado no adultério? Baseado nas traições. Porque a gente sabe, né, que quando existem as separações, tem aquela questão da divisão dos bens e tal, mas baseado no adultério, a indenização? A indenização. Aquelas pessoas que se separam por traição e sentem que aquela conduta lhe ofendeu, lhe causou algum dano emocional, psicológico, que há, não temos como negar. As separações, de modo geral, quando vêm pelo meio da traição, causam abalo. Essas pessoas que se sentem ofendidas pode procurar e deve procurar seus direitos, que certamente restará guarida na justiça. Quer dizer, vai existir uma reparação em relação àquele... Independente da partilha de bens, Sim, que é normal do regime de isso. casamento, a reparação também civil. Gente, olha só, essa apresentadora ficando aqui mais surpresa do que nunca, porque isso era um detalhe, isso era uma coisa que eu não sabia e espero que também vocês tenham ficado aí felizes com essa informação. Pessoal, vamos chegando aqui, mas a produção já falou que estamos encerrando, já estamos terminando aí nossa programação de hoje. Nosso programa foi maravilhoso, adorei as informações, principalmente essa última, doutor Paulo, que eu não sabia. Eu vou... Está encerrando, mas eu vou trazer só mais um ponto. Temos tempo. Vou trazer só mais falar. um ponto. Veja bem, a questão, já que nós entramos agora falando de fraude, de estelionato emocional, de traições e das indenizações, há também a questão dos contratos nupcial, dos contratos de casamento. Você que vai casar, presta atenção, você que vai casar. Que versa sobre diversos temas. O contrato ele é um contrato aberto, que é discutido entre as partes que vão celebrar a união, que pode ali delimitar o tipo do relacionamento, já pode colocar, inclusive, penalidades para transgressões de cláusulas e de regras, né, para que possa ter um relacionamento protegido. Tanto protegido dentro da boa-fé, que é o que se espera dentro do relacionamento, mas também protegido contratualmente de forma a
trazer uma segurança maior, tanto na convivência, como depois numa separação e nas condições de como se dá essa convivência. Então, pessoal, para quem vai casar, sempre procurar aí uma orientação, né, para saber exatamente como é a questão do contrato pré-nupcial, todas essas questões legais, né, para depois aí você também não se sentir aí desprotegido, então dizer assim, não, ninguém me avisou, ninguém me falou que ia ser assim, que era assim, e uma suposta separação, você sair prejudicado. Então, pessoal, muito feliz aqui com essa entrevista de hoje, muitos esclarecimentos. Doutor Paulo, muito obrigado mais uma vez aí pela sua participação. Eu que agradeço, Patrícia, o convite e a oportunidade de estar mais uma vez falando para os seus telespectadores que lhe assistem e lhe acompanham nas redes. Nossa, eu fico muito feliz de poder passar essa boa informação aí para as pessoas. Eu sei que muita gente, às vezes, não tem acesso, né, às escolas universitárias, às universidades, a questões jurídicas. Então, a gente passa aqui essas informações maravilhosas para vocês que estão aí em casa ficarem sabendo mais, né? Eu também fiquei sabendo mais coisas aqui. Essa questão do adultério para mim foi bem relevante. Não que tenha acontecido comigo, mas foi uma informação a mais para mim também. Então, pessoal, a gente vai se despedindo aqui de vocês. A gente pede que vocês seguem a gente também nas redes, sigam a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no nosso canal do YouTube, História de Polícia com Patrícia Mello. E a gente se encontra no próximo programa História de Polícia. Tchau, pessoal!